Oremos então. Pai, eu te agradeço por esse dia, por tudo que o Senhor permitiu nós realizássemos, trabalho, cuidados com a casa, com nossos filhos, Pai. E essa oportunidade que nós temos agora de nos aquietarmos um pouco, de estarmos juntas, de podermos aprender mais de Ti. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Nada tem nos faltado, Pai, apesar desses tempos difíceis que estamos vivendo, a gente tem visto o seu cuidado em cada detalhe, Deus. Nós temos alimento, nós temos o remédio, nós temos um teto sobre nossas cabeças, nós temos o agasalho, Pai. Então, nós sabemos que o Senhor tem sido por nós. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor esteja agora adentrando em cada lar. Pai, abençoa cada família aqui representada por essas mulheres. Algumas pessoas se encontram enfermas, Deus, a Adriane mandou mensagem, que o Senhor também esteja passando nesses lares com a sua unção de cura, Pai. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor esteja enviando o teu Espírito Santo e trazendo cura, cura ao corpo, cura à alma, Pai. Muitas pessoas estão deprimidas frente a esse tempo que nós estamos vivendo, Deus, nos anima, Pai, nos dá um novo ânimo para que nós possamos fazer a diferença. Nós, mulheres, fazermos a diferença nos nossos lares, através dos relacionamentos. E hoje nós trataremos disso, Pai. Te agradeço pela vida da Gisimari, que vai nos trazer essa palavra, Pai, que nós possamos aprender mais e aplicar em nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, né? Eu fiquei muito feliz quando eu soube do tema, porque é sempre um tema pertinente, né? Falar sobre relacionamentos. Deus, ele é um ser relacional e ele nos criou a imagem e semelhança dele. Logo, nós também fomos criados para nos relacionar, né? Já a começar pela essência de Deus, que é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que se relacionam entre si em amor, né? A Bíblia fala que desde o início, lá no Éden, Deus procura esse relacionamento com o homem, né? Eles tinham até um momento específico, onde Adão recebia a visita de Deus para um momento de comunhão e de intimidade. Gênesis 3:8 fala disso, que Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Então, Deus se alegra em relacionar-se, né? Nós fomos criados para nos relacionarmos com o Pai. Esse tema é de suma importância e de aplicação para o nosso dia a dia, né? Os relacionamentos, eles são uma bênção na nossa vida, nós temos que entendê-los como uma bênção, mesmo com alguns relacionamentos difíceis, né, que a gente vive, enfrenta, às vezes dentro da própria família da gente, mas como bênção, né? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito, que daí eu separei um pequeno texto para ler com vocês, é um texto bem conhecido, mas eu gostaria de refletir um pouquinho sobre ele aqui, pelo momento aqui, pelo tema, né? Que é Eclesiastes 4, a partir do 7 ali. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus sonhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer se perguntava: para quem eu estou trabalhando tanto e por que razão eu deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E quando ele cita ali o cordão de 3 dobras, ele está falando do relacionamento interpessoal e Deus também se fazendo presente nos relacionamentos, né? É você, seu irmão e Deus, você, seu marido e Deus, você, seu filho e Deus, né? Então, essa seria a essência do relacionamento. Mas eu vou passar já. Vocês vieram aqui para ouvir a doutora, né? Não para me ouvir. Eu gostaria que a Angélica nos apresentasse a doutora Gesimari e orasse por ela, então, nesse momento.
Angélica, você me ouve? Aí você pode desmutar seu microfone, que eu mutei todo mundo Estou aqui. te ouvindo aqui, já estou a posto. Então, tá Então, eu joia. quero primeiramente dar uma boa noite para vocês, sejam muito bem-vindas. Estou vendo pessoas já que estão entrando, pessoas que eu convidei, estou muito feliz que vocês estão aqui. Que Deus abençoe cada uma. E eu quero dizer que eu estou muito feliz por esse presencial ao vivo, né, digamos. É muito bom a gente ter esse relacionamento nesse tema maravilhoso que é vínculos que protegem. E a doutora Gesimari, ela é uma pessoa fantástica. Nós a conhecemos já faz um tempinho, ela é psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Ela tem uma clínica que trabalha juntamente com seu esposo, atua aqui em Curitiba. Eles fazem um trabalho maravilhoso através do Reparando Brechas e também um trabalho com os casais. A gente já teve a oportunidade de conhecer um pouco mais desse trabalho que foi maravilhoso e a gente quer trazer para a nossa igreja novamente. E eu estou muito feliz mesmo por esse novo momento, e eu sei que é o primeiro de muitos, né? Então, quero abençoar a doutora Gesimari, que o Senhor dê forças para ela, capacitação para esse momento, que a nossa mente esteja aberta, ampla, para ouvir e aprender da palavra que o Senhor traz para ela. Eu sou muito grata, Senhor, por esse momento. Abençoe cada família aqui representada, que possamos absorver, Senhor, e sentir a tua presença. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, muito obrigada. Agradecer o convite, começou pela Laide, né? Agradecer às pastoras, pastora Angélica, pastora Érica, que a gente tem um contato mais perto, e agradecer à Igreja Irmãos Menonitas por essa oportunidade, Ministério de Mulheres. Esse tempo aqui, ele é um tempo especial. A gente vai entendendo que o Senhor, ele está mudando as coisas, né? A gente precisou ficar isolado, longe das pessoas, e às vezes os nossos familiares estão distantes, os nossos velhinhos, a gente precisa visitar com cuidado, e vai havendo uma coisa muito diferente, tem um mover do Senhor. E a vida online, a gente começou a entender que quando a gente não consegue abraçar, o Espírito Santo entra através da nossa palavra e abraça o outro, do outro lado do mundo. Então, eu tenho tido experiências de ajudar pessoas no seu desespero online que eu nunca imaginei que isso aconteceria. E como a gente pode ficar tão próxima, né? E falarmos tanto das nossas coisas, a gente até vai pentear o cabelo, passar batom, como estavam falando, né? Porque fica a gente o tempo inteiro de moletom. Mas veja, tem uma coisa acontecendo muito importante, né? Tem uma coisa acontecendo que é uma transformação dos vínculos. Então, quando eu conversava com a Laide, e ela falava sobre o que a gente pode conversar, eu falei, não sei. Imediatamente o Espírito Santo tocou no meu espírito e disse vínculos. Eu falei, nossa, mas o que eu vou falar sobre vínculos, né? E aí, em seguida, ele falou vínculos e vínculos que curam, porque os vínculos, eles podem adoecer, mas eu posso curar. E eu falei, Senhor, eu não sei fazer esse percurso ainda. E eu venho conversando com o Senhor sobre como eu iria falar para vocês hoje, né? Como que a gente vai poder conduzir fazendo uma costura que é da ciência, mas que a ciência ela se torna tão pequena perto da grandiosidade do que o Senhor revela para nós através do vínculo, né? Que é a característica máxima do nosso Deus, né? E foi quando ele soprou no meu coração, mas o meu vínculo é o amor, né? E o meu vínculo maior é a perfeição. Eu sou a perfeição, eu sou o amor. E aí eu comecei a ficar com estas questões na cabeça. Perfeição, vínculo, amor, aonde isso se quebra, né? Aonde isso se quebra no mundo espiritual
onde isso se quebra no mundo da alma, onde se quebra no mundo do corpo, porque a gente vai tendo vários rompimentos. Impossível. Hoje, por exemplo, eu estou participando de um congresso internacional online, você imagina, né? Eu nunca imaginei que eu estaria horas e horas em cima, ouvindo gente de tudo quanto é lugar do mundo discutindo sobre criança e adolescente. E falei, Senhor, essa oportunidade é ímpar, né? Porque a gente não precisa viajar dentro de casa. E ali a gente vem ouvindo vários profissionais interligados e eles vão falando de um sujeito desesperado, de um sujeito cheio de furos. E eles vão falando de um sujeito cheio de falhas, de um sujeito furado, de um sujeito faltoso, né? E aí você vai vendo eles usando filosofias, usando a ciência para poder dar conta desses furos humanos. E eu comecei a ouvir aquilo e teve um momento, ao ouvir aquilo, o Senhor colocou para mim, pois é, eles não sabem, né? E o mundo não sabe. Né? Vocês precisam dizer, vocês são as bocas que vão dizer sobre o meu vínculo sobre vocês, porque quando eu fui levantado na cruz, né? Então veio muito claro a voz do Espírito Santo falando a respeito de Jesus. Quando eu fui levantado na cruz, todos eu atraí a mim. E aqui tem um vínculo. Aqui tem um vínculo e é nesse vínculo que as coisas começam a acontecer. É nesse vínculo que as coisas começam a ser curáveis. Mas antes de falar destas coisas que só o Senhor Jesus cura, e nós temos que detectar algumas coisas, né? E aí eu vou fazer um caminho com vocês, voltando um pouquinho na história. Eu vou perguntar para você como que você foi cuidada, né? Como você foi cuidada? E aí eu estou perguntando como você foi cuidada quando pequenina. Como você foi cuidada quando estava no colo da sua mãe? Como você foi cuidada quando você estava no berço, quando você foi amamentada? Como você foi cuidada quando você saiu das suas fraldas? Quando você começou a dar os primeiros passos? Quando você abriu a porta e foi para o outro cômodo e gritou mãe, porque você estava com uma angústia de separação enorme, pensando que ela estava separada de você. Como você foi cuidada? Quais as questões pelas quais você passou? Né? Como estava a sua mãe? Né? Como estava a sua mãe no momento em que ela engravida, que ela gesta? Como estava o parceiro da sua mãe, que é o seu pai? Né? Como estas coisas foram se organizando dentro de você, né? Tudo isso começa a fazer parte do que nós precisamos pensar que está ligado aos vínculos. E se nós queremos, eu vejo que tem muitas pastoras aqui também, e vocês cuidam de pessoas, a única coisa que eu sei fazer na vida é cuidar de pessoas, né? Então, a gente entende que nós precisamos cuidar de pessoas feridas. E as pessoas todas têm, de alguma forma, alguma ferida. De alguma forma, ela tem o que a gente chama de uma raiz emocional, né? E essa raiz emocional, ela é igual a um prédio, né? Quando você constrói qualquer eu estou usando o prédio para dar uma ideia de que a gente fica grande, mas pode pegar uma casa como exemplo. Nós começamos pelas vigas, ali vem aquelas fundações, as que vocês já viram, vem os ferros, o concreto, o areia, o cimento, e eles vão falando uma coisa importante que é as vigas baldrames, né? E ali começa a crescer o edifício. Hoje nós somos o resultado final de um edifício que começou com vínculos humanos, né? E os vínculos humanos, eles são falhos. Os nossos pais não foram completos, mas eles também não tiveram pais completos. Os nossos pais, eles nos amaram, mas em alguns momentos eles se perderam e eles se irritaram. Os nossos pais, muitas vezes, estavam presentes, mas muitas vezes estavam ausentes. E é nessa relação que começa a gente ter que olhar para dentro das nossas raízes emocionais. Aonde está a nossa história?
como está o nosso funcionamento. E aí vem todo o nosso sentimento do que vai aparecer no edifício. Tem edifícios que aparece uma infiltração, tem outros que aparece uma rachadura, tem outros que chega a derrubar pilares, que precisa se fazer outras vigas, precisa se fazer construção. E é nisso que as pessoas vão dizendo assim, mas isso é felicidade? Felicidade é eu não ter rachadura, felicidade é eu não ter dificuldades, felicidade é eu não ter sofrimento. É impossível, né? Naquele momento que Jesus diz, Pai, todos os que o Senhor me deu, em João 17, nenhum deles eu perdi. Isso é lindo, porque isso é vínculo, né? E aí ele está dizendo assim, olha, papai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Então ele está falando de algo que nós somos acometidos. Nós somos acometidos em algum momento de abarramentos, de rachaduras, de infiltrações, que tem a ver, e às vezes essa felicidade ela se fecha, né? E aí, isto que está acontecendo na nossa vida vai gerar a nossa personalidade lá na frente, né? Então, como eu vou me relacionar, tem um nome muito importante aí, que se chama apego. O meu vínculo, como que eu posso tirar uma fotografia do meu osso? Eu faço uma radiografia, eu faço uma ultrassonografia para ver as coisas lá dentro do meu corpo, né? Como que eu faço para ver dentro do meu cérebro uma ressonância magnética, né? Mas como que eu faço para ver o vínculo? Que vínculo que eu estou tendo comigo mesma, com a pessoa que eu amo, com os meus filhos, através do apego, né? E eu vou falar de os 4 tipos de apegos que nós temos mais para frente. Mas para introduzir isso, eu quero dizer para você assim, que a gente tem 2 tipos básicos. Um apego que é o ansioso, que é aquele que não nos deixa em paz nas relações e ela gera uma ansiedade, ela gera uma angústia, e aí nós temos, né, aquele Senhor Jesus que diz, lança sobre mim toda a ansiedade, porque eu estou cuidando de você, né? Então, como é que eu posso pegar esse meu apego inseguro e jogar ao Senhor? O apego inseguro, ele lança uma coisa muito complicada, ele joga a culpa. Ai, eu não fiz, ai, eu não dei conta, eu estou faltante, né? Então, é uma fotografia do vínculo, o apego. A outra fotografia do vínculo é o apego seguro, que é aquele de que, olha, eu tenho minhas rachaduras, eu tenho minhas questões, olha, mas eu dou conta, eu sei que eu posso, eu sei que eu dou conta, eu sei que eu tenho coisas para oferecer, né? Eu sei que eu estou em processo de cristificação, que eu não estou pronta ainda, mas o Senhor está me aprontando. Eu escorrego aqui, escorrego ali, mas o Senhor vem em direção a mim. Então, veja, são 2 fotos para você começar a pensar qual é o teu vínculo e aonde ele estaria arraigado lá nas suas estruturas mais primordiais, né? Então, nós sempre temos muito medo de perder as pessoas que nós amamos. Isso está totalmente ligado ao vínculo, né? E a gente passa, então, a pedir para que as pessoas que a gente ama cuidem da gente. Mas algumas vezes a gente pode ter um vínculo tirano. A gente quer que elas cuidem de uma maneira voraz, que olhe o tempo inteiro, que supra todas as coisas. E isso é de uma voracidade como se engolisse o outro. Então, isso está trazendo uma fotografia de um vínculo ansioso, né? Então, por quê? Nós precisamos ser cuidados, mas nós precisamos da aproximação, do afastamento, nós precisamos da dependência, nós precisamos da independência, nós precisamos construir dentro desta ponte o que a gente chama de equilíbrio, né? Uma outra coisa que aparece aí no vínculo, você veja como que ele tem várias características. É o ódio. O ódio, se existe uma coisa que destrói vínculo, é o ódio,
né? E o ódio gera um apego inseguro, do medo de perder, do medo de ficar sozinho. E por isso que a palavra de Deus diz: foge da ira, longe de vós a ira, né? Irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Porque afundando-se a ira, ele vai se tornar uma mágoa, ele vai se tornar uma coisa que vai se sentir, se ressentir e vai entrar numa cadeia tão grande. Então, veja, isso está ligado ao cuidado. Então, quando nós olhamos para vínculo, a gente precisa ver assim, como eu cuido? E como que eu estou cuidada? Como são essas questões? Né? E nós precisamos dosar os nossos furores. O amor, ele nunca precisa ser dosado, porque ele muda tudo. Mas o mimo é culpa. Mimar demais é culpa. Eu dou demais porque eu acho que eu não estou sendo suficiente. Muitas vezes o limite é justamente o amor, e ele facilita e corrige o apego. Então, nós precisamos domar um pouco esses afetos, né? Então, a gente tem, de um lado, o cuidar e, de um lado, o afetos, né? Então, quando eu falo em vínculo, eu preciso pensar uma mamãe cuidando de um bebê e uma mamãe dosando os afetos em relação a esse bebê, né? E a mesma coisa é nós em relação ao nosso marido, aos nossos filhos, a nós mesmas, como nós estamos dosando isso. Porque, veja, todos nós precisamos de 3 componentes. Nós precisamos de amor, nós precisamos de segurança e nós precisamos atender às nossas necessidades, que são emocionais, que são físicas, que são espirituais. Seriam 3 grandes campos que a gente precisa, né? Quando a gente está falando dessas questões dos vínculos, do apego, do cuidar. Mas veja, muitos de nós tivemos pais não perfeitos. Só para a gente falar um pouco, de lembrar um pouco os endereços desses papais, às vezes esses papais, eles foram narcísicos. O que são papais narcísicos? Aqueles que só pensam neles, né? É, não pensavam muito na gente, né? Aqueles que mimam demais e não sabiam pôr limites, às vezes eram papais rejeitadores, né? Às vezes eram confusos, desorganizados, uma hora cuidava, outra hora descuidava, uma hora organizava demais, outra hora largava tudo, né? Ou eram extremamente punitivos, né? Ou eram muito permissivos, não colocava limite em nada, deixava assim, dá uma sensação de desespero na criança, quando você não tem parâmetros, né? Então, o pai permissivo gera um apego ansioso na criança, porque a criança precisa de paredes, nós precisamos de coisas que nos limitam, e aí a gente começa, vocês já devem ter ouvido um filósofo, o Bauman, é um filósofo muito comentado no meio social, sociológico, antropológico, psicológico e os psi da vida, né? O Bauman fala, nós estamos vivendo uma sociedade onde o homem é líquido. Presta atenção, olha aqui, um homem líquido, ele não pega forma, né? Ele não tem coisas que delimitam, né? E isso é muito da característica hoje da nossa sociedade, né? Temos pais que são muito simbióticos, aqueles que apegam de um jeito e não deixa nem um pouquinho o filho se virar, faz tudo por ele, totalmente dependente do filho, o filho dependente do pai, naquele grude, né? Nós temos pais pouco afetivos, que não conseguem dar um abraço, pegar no colo, dizer eu te amo, quer dizer assim, tem tantas coisas, né? Tem pais que usam a criança como bode expiatório, né? Tipo, você é o culpado, olha aí, olha como que você faz, olha porque a casa tá assim, olha porque não sei o quê. Então, veja, tudo isso está na base do que a gente chama os cuidados, como nós cuidamos e como nós fomos cuidados nos nossos primeiros anos de vida. E aí a gente vai dizer que isso forma o nosso caráter, né? Caráter é uma parte da
nossa personalidade, aquela parte que é a história. Muitas vezes nós recebemos uma parte herdada, que é do nosso temperamento, aquele jeitinho mais extrovertido, aquele jeitinho mais introvertido. Isso é herdado, né? Mas a forma como o pai e a mãe, como nós fomos criados, né? Isso formou o nosso caráter, né? E a gente vai observando que crianças e pessoas que foram muito machucadas na sua raiz primária e na sua raiz secundária, que seria o momento em que a raiz está aprofundando mais ainda, e é o tempo da adolescência. A gente diz que tem 2 fases da estrutura de organização do sujeito: os primeiros 5 anos, e depois ele vai ter um momento de solidificação desses primeiros 5 anos no início da adolescência, dos 13 aos 18, onde ele vai solidificar os primeiros 5 anos, os tijolinhos, né, que vão organizando a personalidade. E aí a gente vai encontrando gente assim, que tem um caráter mais forjador, ele forja tudo, ele manipula tudo, ele às vezes é delinquente, ele não aceita a lei, então ele não aceita, né, as coisas que vêm sobre a vida dele. Nós temos aquela outra personalidade que é ansiosa, ela não está em paz, ela tá extremamente angustiada. Nós temos a personalidade da pessoa mais deprimida, que luta com a depressão, que a vida parece um peso, né? E nós temos a personalidade das pessoas que são melancólicas, que é diferente da depressiva, né? Porque a melancólica é a saudade de uma coisa que não sabe o que teve, né? O depressivo não, o depressivo ele diz: eu tenho saudade disso, eu perdi isso. Mas o melancólico diz: eu tenho uma saudade que eu não sei do que é, né? E nós temos algumas personalidades mais quebradas ainda, que são as personalidades psicóticas, né? Então, que são as personalidades que não conseguem se cuidar sozinho, que precisa da ajuda do outro, que precisa de alguém que arruma, que ajuda ele nas tarefas, né? E aí essa pessoa vai crescendo à medida que ela vai encontrando pessoas ao seu lugar, na sua vida. Então, veja como que é importante a gente ter pessoas do nosso lado que nos escutam. As pessoas hoje não escutam mais, né? Elas já saem com as palavras prontas, com as teorias montadas, elas já interpretam do jeito delas, de uma maneira onipotente, e nós estamos vivendo pessoas extremamente solitárias dizendo: você pode me ouvir? E às vezes ela não quer nem que você fale. Ela quer apenas que você escute, porque quando ela fala a própria voz falando e o ouvido dela escutando, o coração começa a se testificar de coisas e ela começa a organizar algumas coisas. Então a gente vai vendo assim que tudo na nossa vida tem fases, né? E cada fase ela colocou uma coisa na nossa vida, ela colocou facilidades e dificuldades, né? Mas eu quero agora mostrar para vocês, entrar um pouquinho mais nessa questão do que eu estou falando do apego, né? Como que eu vejo o meu vínculo, né? Como que eu vejo o meu vínculo? Pelo apego. Então, a gente já descobriu que eu tenho o apego seguro e o apego ansioso, né? Mas eu tenho 4 características importantes. E aí é onde você vai ver como você está, como seus filhos estão, por onde você tem que pedir o seu socorro. Ele é uma forma de a gente poder perceber aonde que poderia estar as nossas raízes, né? Até onde a raiz entrou em filtração. Quando eu falo de raiz que entrou em filtração, eu pego como exemplo o dente, né? Quem já fez tratamento de raiz sabe que quando alguma coisa acontece lá na raiz, a gente sente uma dor horrível. E às vezes eles precisam tratar profundamente a raiz, tirar um nervinho, né? Para poder tirar a dor, né? A mesma coisa acontece com os nossos vínculos, né? Vínculos curam e vínculos adoecem. Então, o apego
evitante é o primeiro apego que eu quero falar, é o apego que deseja um alto nível de independência. Aquele apego que, assim, eu não preciso de ninguém, eu me autobasto, né? E a pessoa tenta totalmente evitar, né? Ela se sente poderosa, soberana, autossuficiente. Ela tenta vencer o tempo todo, ela com um limite, dali a pouco ela avança para o outro e ela vai. Ela é invulnerável, ela é hard, né? Forte, né? Muito difícil, geralmente, dessas pessoas de apego evitante se ligar aos outros, né? E elas têm muito medo de precisar de relações íntimas. Então, as relações, elas são coisas que assustam muito. Geralmente, essas pessoas têm uma dura ali naquela raiz, onde algumas coisas deixaram ela com ferida. E se ela começar a falar, ela vai exatamente naquele ponto aonde ela teve dúvidas a respeito se realmente ela foi amada. Ela tem uma dúvida se ela foi amada, né? Então, o apego evitante é uma característica, né, do vínculo. Tem o vínculo. Então, agora nós vamos pensar uma outra fotografia. Vamos ver a fotografia do apego ambivalente. Sabe o que é a palavra ambivalente? É aquela que fica em cima do muro. Uma hora ela está para cá, outra hora ela está para lá, ela bascula entre dois afetos, ela fica polarizada entre o amor e o ódio, né? E quando eu falo amor-ódio, eu só estou usando os extremos, né? Tudo que está ligado ao amor é a paixão, a ternura, a compaixão, né? Tudo que está ligado ao ódio é a indiferença, a irritação, a ira, a cólera, a vontade de matar. Então, eu estou dizendo assim, no apego ambivalente, a gente tem esses dois polos funcionando, o ódio e o amor nos seus extremos. Isso, as pessoas que têm o apego ambivalente são pessoas extremamente passionais. São aquelas pessoas exigentes, com alto nível de intimidade. Elas querem muita intimidade. Você não me olhou, você não me deu tempo, porque você não sei o quê. Quer dizer, se o companheiro, se o filho fez qualquer movimento no sentido de fazer uma certa estremecida nessa relação, já deu uma ansiedade, não é possível, acho que ele não me ama, acho que minha filha não está me amando mais, acho que eu também não estou amando. Então, veja, os níveis de intimidade, eles são muito complexos no apego ambivalente. Essas pessoas com apego ambivalente, ela fica o tempo inteiro pedindo para ser aprovada. Você me aceita? Você gostou? Olha, mas você está recebendo o que eu estou fazendo? Ela quer o tempo inteiro que você reconheça aquilo que você está fazendo, que ela está fazendo, né? Elas valorizam a intimidade muito, mas elas são excessivamente dependentes, né? Então, a intimidade excessiva que a gente exige do outro gera no outro uma sensação de vampiresco, que a gente diz, como se fosse uma coisa que suga, e aí a pessoa geralmente começa a afastar, aumenta mais a ambivalência. Quanto mais tenta afastar, mais ambivalência vem, né? E, geralmente, essas pessoas se culpam. Poxa, onde é que eu estou falhando? O que eu estou fazendo? Né? Por que será que essa pessoa não está me recebendo? Ah, por que a pastora não me respondeu? Por que a minha amiga não respondeu? Por que meu marido hoje nem me mandou um beijinho daquela coisa tão linda que eu mandei para ele? Né? Então, veja, isso é um apego ambivalente. E a relação lá embaixo, na raiz, tem a ver com a relação ambivalente com os pais, de amor e ódio nessa liga entre todos esses matizes. Então, nós estamos falando em matizes do amor e matizes do ódio. Imagina assim, intensidades, indo de 0 a 10 até chegar ao ódio, de 0 a 10 até chegar ao amor, né? Então, esse é um tipo de apego.
também uma outra fotografia para vocês pensarem o vínculo. E o outro apego é o apego desorganizado, né? Esse apego desorganizado também é parecido com o apego ambivalente, mas ele tem uma diferença, porque ele é misto nos relacionamentos, né? Ele exige também a intimidade, como no outro, mas a pessoa se sente desconfortável emocionalmente. Ela tem um desconforto, ela não está bem. É como se ela estivesse no casamento, ela quer sair. Ela está no amor, ela quer sair. Ela começa um namoro, 2, 3 meses, ela foge, né? Ela não sustenta relacionamentos, né? Porque aquilo é muito desorganizado. Os afetos desorganizam ela de um jeito, ela não consegue avançar além da primeira, segunda ondinha, né? E os relacionamentos e os vínculos, eu comparo como se fosse você vai crescendo, você vai aprendendo a furar as ondas. Quem brincou no mar, e claro que com os cuidados devidos, entende a delícia que é você furar uma onda, né? Sem ficar com medo do volume que ela vem, né? E aí você atravessa a onda e aí você olha e ela arrebenta lá para trás e você viu, eu não fui machucada, né? É muito legal você brincar com as ondas do mar. Quando você brinca com as ondas do mar, eu quero dar isso como um exemplo para você pensar que no apego desorganizado, a pessoa não tem essa certeza, ela tem medo de se jogar nisso porque ela vai ser embolada e ela tem medo exatamente dessa quebrada que vai acontecer. Então, geralmente, essas pessoas têm opiniões muito negativas sobre o amor. Muito negativa sobre o casamento, muito negativa sobre o parceiro, muito negativa sobre os filhos, né? E estão sempre indignadas, pedindo, né, para serem receptivas, mas estão indignadas com aquilo que é oferecido, porque ela não está entendendo que os relacionamentos, elas são ondas. E às vezes vem uma onda de marolinha, e às vezes vem uma onda de marolona. E às vezes o mar está calmo, que dá para boiar. Mas isso é muito difícil para o apego desorganizado, ele poder administrar essas diferenças, né, que vão acontecendo. Então, geralmente essas pessoas, elas têm uma ferida lá na raiz, né, lembrando lá da raizinha do dente, lá na raiz do vínculo, aonde está diretamente ligado a, poxa, eu confiei nas intenções dessa pessoa, mas ela não conseguiu sustentar esse lugar. Então, elas são pessoas desconfiadas, são pessoas angustiadas, desconfortadas, né? E aqui a gente tem, então, 3 vínculos que são vínculos que a gente precisa ajudar muito as pessoas que estão com esses tipos de vínculos. Mas nós temos um outro tipo de vínculo, que esse é o vínculo que a gente chama do vínculo que todos nós devemos buscar, né? Que é o apego seguro. O apego seguro é aquele em que eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas eu tenho os meus valores, eu tenho as minhas vulnerabilidades, mas eu tenho as minhas fortalezas. Eu não fico na ambivalência, eu não fico na desorganização, eu não fico na evitação como nos outros vínculos. Eu consigo administrar e dizer, eu sei as coisas positivas do meu filho, eu sei as coisas positivas do meu marido, eu sei as minhas coisas positivas, eu sei aquilo que Jesus está forjando em mim, e que são coisas que vão me dar um norte, que ele tem uma identidade para mim, né? Que ele ele endireita os meus caminhos, né? Que quando eu fico por medo por alguma coisa, ele vai me dar uma saída. Então, veja, o apego seguro, geralmente a gente tem uma ideia positiva sobre os nossos pais, pondera o positivo, apesar de todos os defeitos. A gente diz, apesar de todos os erros, eu os amo. Apesar de tudo que aconteceu, eu os amo. Né? Então, o apego seguro, ele está na sua base, a resolução da mágoa, do ressentimento, da ira, do abandono, da rejeição. E aqui tem um mergulho do perdão,
né? Aqui é onde entra o perdão, né? E a gente começa a entender que as pessoas têm as coisas positivas nos seus relacionamentos, né? E o que a gente tem observado é que as pessoas que têm muita raiva de Deus têm muito ódio dos pais. As pessoas que não entendem quem é Deus são pessoas que nunca conseguiram entender os seus pais. Ela tem uma relação muito direta à paternidade, à maternidade, quando se fusiona isso para poder entender Deus, para poder entender Jesus. É muito difícil, porque muitas vezes a gente está lidando com esses outros tipos de apego. E o apego seguinte, ele traz essa harmonia, né? E ele só me diz uma coisa, nós temos que parar às 21 horas? Alguém pode me responder? Não necessariamente, doutora. Tá muito bom. Vamos tocar até as 22 aí. Fique bem à Posso vontade. continuar? Sim, sim, Então, por favor. então tá. Então, veja, e aí nesse apego seguro, que está na sua base o perdão, eu sinto o quê? Eu sinto harmonia, eu sinto satisfação pela vida, né? Eu me sinto confortável, eu sinto que eu posso ter intimidade sem causar aprisionamento. Eu dependo, mas sem me tornar dependente, codependente. Eu tenho uma independência, né? Então, veja, isto é um trabalho da maturidade, né? Que a gente vai observando do que vai acontecendo no processo, quando a pessoa começa a se relacionar com alguém que consegue consertar estas feridas, né? Que consegue consertar estas coisas que são adoecidas. Então, hoje nós vivemos, acho que todo mundo está cansado de falar, né? Nós temos um novo jeito de viver, agora eles estão falando de, não é telespectadores, né? Tela compartilhadores, por exemplo, nós estamos aqui numa tela compartilhadora, né? Então, veja, é um mundo em que sempre nós tivemos no individualismo. Só que agora nós ficamos tão presos nesse individualismo que nós estamos precisando buscar essa intimidade online, né? E essa intimidade de poder falar um pouco das nossas coisas. Porque antes da pandemia, o que acontecia? Aonde a gente estava? Né? A gente estava nos relacionamentos totalmente superficiais, nem um pouquinho dando bola como a gente estava se ligando. A gente não tinha vínculo com a casa, os filhos estavam totalmente entregues à escola, né? Marido jogado no trabalho, mulher jogada no trabalho, chegava em casa, não conseguiam exercer nem o cuidado das coisas, porque era dormir para poder carregar a bateria para o dia seguinte. Tudo isso se quebra, né? O Senhor aproveita essa onda e faz uma mudança, né? Mas os nossos relacionamentos, os vínculos do homem, eles são leves. Eles são líquidos, como eu falei, e eles são fluidos, né? E nessa nossa chamada modernidade, né, isso é pesado poder ter essa coisa leve, entende? É pesado viver isso. É pesado viver não ter forma, né? É pesado essa volatilidade dos vínculos. Volatilidade dos vínculos é isso, é aquela coisa que se você colocar uma acetona, dali a pouquinho ela evapora, né? Um álcool absoluto, dali a pouquinho ele evapora, se ele não tem tanta água. Os vínculos são iguais, eles são voláteis, eles evaporam, né? E a mesma coisa, nós estamos agora online com um monte de gente passando modelos de vida. Olha como que você deve viver, como que você deve fazer na volatilidade, né? E a gente tem tanta coisa para oferecer de alimento profundo do que a palavra traz, da imutabilidade da palavra, da rocha eterna que é Jesus, né? E esse é o nosso lugar de podermos falar dessas coisas, né? E a gente tinha tanto medo de que tudo tinha que mudar, porque tinha que trocar o carro, comprar a roupa, trocar o celular, porque ele já estava obsoleto, tudo que era meio parado,
era para a gente como fosse estagnação. Essa é a volatilidade do vínculo do homem líquido. Ele fica volátil. Quando nós estamos segurados dentro de casa, nós estamos tendo que pensar, puxa, mas tem uma coisa diferente aqui que eu vou ter que aprender. Eu não sei como que vai lidar com tudo isso. E, de repente, nós somos mergulhados numa coisa tão incrível que nós fomos mergulhados a ter que pensar a nossa história. A gente está, por exemplo, quando a gente vai atender crianças e adolescentes, eles estão muitas vezes dizendo assim, Geise, eu quero que você olhe o meu álbum de nascimento, de crescimento, os adolescentes, né? E aí eu falo, nossa, eles estão voltando para a história. E online, porque a gente tem que olhar os desenhos pela tela, fazer um desenho pela tela, conversar pela tela, né? E fazer uma interlocução onde possa dizer assim, olha, o meu vínculo com você está firme, eu estou entendendo suas questões. Então, veja, eu tenho que fazer um apego seguro com ele, que do lado de lá está dizendo, eu estou com medo. A temporalidade, eu vou viver, não vou viver. Eu estou vendo um monte de gente morrendo, não estou podendo mais fazer luto pelas pessoas que eu estou perdendo. Então, veja, a gente tinha projeto de comprar carro, projeto de trocar casa, projeto de comprar roupa, projeto de comprar bolsa, projeto de comprar sapato. E agora, qual que é o projeto? Qual é o futuro? Viver. Pedir ao Senhor, me livra do vírus, livra minha família. Põe teu sangue, Senhor, protege os umbrais da minha casa, da minha parentela. Papai, se eles pegarem, cuida deles, cuida da imunidade, ajuda eles a saírem disso. Não é assim? Então, a temporalidade nós não temos mais. E o adolescente está dizendo, mas eu tenho que viver. E ele está lá preso, né? Então, os nossos projetos de vida, como estão? Né? Nós temos que pensar, porque nós temos que pensar no nosso projeto pessoal, mas qual o projeto para o nosso adolescente? Qual o projeto para o nosso filhinho que está em casa? Qual o projeto para nós? Né? Nesse tempo, como a gente vai seguir? Então, veja como é importante a gente entender o que a gente está sentindo, o que a gente está aprendendo nos dias de hoje. Né? E quebrou a individualidade. Por quê? Porque se o outro não me cuidar, eu morro. Até para eu atender presencialmente, todas as vezes eu tenho que falar com os meus analisandos, como é que você está hoje? Você teve febre? Porque eu tenho pessoas que eu amo que estão no grupo de risco e eu preciso cuidar deles. Não tive febre, Geise, eu estou tossindo, então hoje nós vamos online. Né? Então, percebe? Eu preciso do outro hoje. E isso está obrigando uma modificação no meu vínculo. Que aquele respeito que não existia passe a existir, né? Então, essa ideologia individualista, ela precisa mudar, porque eu tenho que me preocupar e orar pelo catador de reciclável, porque ele vai abrir o meu lixo. E ele precisa estar bem para que eu esteja bem. Só que isso as pessoas estão aprendendo, né? E isto vem do vínculo de amor. Isso vem de um vínculo que precisa ser construído de novos valores, né? Porque até então nós estávamos ligados na telinha. Era sociedade do espetáculo, aqueles reality show horrorosos, né? Que as pessoas gastavam um tempo nos Big Brother da vida, né? Era um puro reality show, tudo reality show. Continua ainda, né? Muitas pessoas fazendo reality show, mas em níveis diferentes, porque também está aparecendo nas telinhas adolescentes filmando a própria morte, se suicidando. Então, na sociedade do espetáculo, para a sociedade do horror, as duas estão caminhando junto, né? E nós estamos jogados numa imagem que ela é totalmente gulosa, ela come a gente.
e ela joga valores. E nós precisamos entender que os valores, eles vêm da palavra. E as pessoas precisam ouvir a palavra. Elas precisam ouvir de quem é Jesus. Eles precisam ouvir do verdadeiro evangelho. Cuidar dos pobres, das viúvas, dos necessitados, acolher os que estão em prisões, em cativeiros, né? E isto é o verdadeiro evangelho, né? Então, as pessoas não sabem disso. Elas estão no horror, na barbárie e no espetáculo. E hoje você pode ver tudo acontecendo, né? Desde adolescentes se matando, se mutilando, tentando mostrar um para o outro e fazendo todas as coisas que a telinha nos proporciona, né? Mas veja, nós estamos num grupo que o Espírito Santo está aqui conosco, proporcionando um deleite na palavra, proporcionando um alerta sobre o mundo. Mas isto são poucas pessoas que podem ter essa oportunidade, porque muitas vezes ela está com o apego dela tão confuso, tão inseguro e ansioso, que ela não dá nem a oportunidade para alguém falar com ela sobre isso, né? Então, nós precisamos dar conta de que a individualidade, ela precisa ser quebrada, né? E nós precisamos ter ações, né? Nós precisamos ter ações. A igreja tem que ter ação, você tem que ter ação, eu tenho que ter ação, a gente tem que ter ação dentro de casa, a gente tem que ter cuidado para não ficar só nesse objeto do consumo como a gente estava, porque agora a gente está trocando o objeto do consumo, né, dos produtos que nos ofereciam, jogavam, que devoravam a gente fala de uma iconofagia, é o nome que fala isso, eu sou engolido pelo ícone, eu sou engolido pela imagem, e quando eu menos vejo, eu estou comprando aquilo, sem precisar comprar, né? Então, veja, nós estamos precisando fazer a libertação destas coisas para a gente poder entrar em ações, porque existem infinitas possibilidades. Essa é a abertura que a pandemia trouxe. E que a gente estava lá centrado, assim, parecia um boizinho de presépio indo para um lugar nenhum. Agora, nós temos infinitas possibilidades, infinitas realidades, e as pessoas, elas estão no self-service das lives. É um banquete para tudo que se quer. E as ações precisam ser intensivas, né? As ações precisam ter um outro sentido. A gente precisa estar com muito cuidado com essas imagens, com essas realidades da vida cotidiana, né, que vai jogando muitas coisas para manipular. É de uma velocidade muito grande a imagem. Ela tem uma velocidade e a nossa mente, ela tem um processamento diferente, né? Nós somos de um processamento lento para dar conta do afeto. E a mídia, a terciária, que é a mídia da imagem, ela joga valores e faz com que as nossas crianças, os nossos adolescentes comprem vínculos totalmente errados também, em cima das feridas do que está acontecendo no coraçãozinho deles. Porque nós temos 3 mídias, né? Nós temos a primária, que é essa do olho no olho, o gesto, o toque, a fala, o abraço, o limite, né? Nós temos a mídia secundária, que é a escrita, o telégrafo, o desenho, a pintura, né? E nós temos a mídia terciária, que é essa que nós estamos obrigados a viver. Nós estamos numa mídia de uma velocidade intensa e o sujeito está totalmente engolido por essa iconofagia, né? Ele é engolido. E aí eles começam a determinar subjetividade, assim, como você vai pensar, o que você vai fazer, no que eu quero que você acredite, né? O que eu quero que você pense. E esta é a nossa preocupação, esse é o nosso papel. Então, veja, como você pode alterar isso? Criando vínculos estáveis, criando vínculos seguros,
ressaltando as partes positivas em você, vencendo os seus medos, vencendo as suas dores, vencendo os seus abandonos, as traições, tudo que tem que ficar para trás, né? E aí a gente tem a máxima. A máxima é o amor de Deus, que é o vínculo da perfeição. Essa é a ação da igreja, né? Essa é a ação de partilha. Esse Deus que é amor, que refaz o vínculo através de Jesus Cristo, que nos cura, que partilha da cura, que partilha da quebra, da opressão, que partilha da libertação na área de aprisionamento. Deus é amor, é o vínculo perfeito. Deus é amor, é o vínculo perfeito. Isto é imerecido, nós não merecemos. É grato, é graça. Está dado. Deus simplesmente decidiu dar, porque Ele é amor. Ele decidiu distribuir. Ele renunciou. Ele não precisava, mas Ele deu. Ele se deu totalmente, né? E nós temos duas condições: aceitar e receber, né? E a palavra de Deus diz que a falta de entendimento e de compreensão da vontade de Deus, ela é um motivo de ruína do homem, né? Então, hoje nós temos uma sociedade arruinada nas individualidades. Nós estamos totalmente individualista, já falei, totalmente volatizados, mas nós estamos também segregados. A gente põe um grupo aqui, o outro ali, isso está se esfacelando. E a palavra de Deus está dizendo assim: falta de entendimento. Na falta de entendimento vai reinar a ruína da humanidade. E para isso, eu quero deixar a palavra de Isaías 5,13. O meu povo será levado cativo. Isso é sério. Ele não está falando do outro, ele está falando de nós. O meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede, por falta de obediência, né? Por falta de compreender que o amor é o vínculo, que nós precisamos vencer as nossas questões, nós precisamos vencer a nossa história, nós precisamos vencer as nossas feridas, nós precisamos perdoar. É uma obediência, né? É a palavra que traz a vida eterna, que testifica Cristo em nós, né? É nesse caminho que a gente tem que prosseguir, que a gente tem que seguir em frente, né? A palavra do Senhor em Oséias 6,3, ele diz: prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos conhecer quem Ele é, como Ele se revela. Quando nós prosseguimos em conhecer quem é o Senhor, Ele diz, tem uma promessa de chuva serôdia. A chuva serôdia é aquela chuva mansinha que cai na terra, umedece a terra, faz crescer as sementes, né? E aí aquelas coisas que estão feridas, que aquele barro seco, aqueles machucados, aquelas arranhaduras, a água do trono começa a descer, começa a descer, começa a descer, e começa a vir a cura, né? Que está lá em Oséias 6,3, né? E em 2 Pedro 3,18, cresça na graça e no conhecimento do Senhor. É tempo de conhecer, é tempo de crescer no homem interior, é tempo de conhecer quem é Deus, como Ele fala, como Ele se revela, né? E Ele diz que é o ódio, lá em Provérbios 10,12, que excita a contenda, que faz a ruína, que destrói. Então ele está falando do outro lado do ódio. E a gente está falando do lado de cá, o amor. E Deus dizendo, olha, o ódio, ele excita a contenda, mas o amor cobre as nossas transgressões. Deus é amor. O vínculo perfeito é o amor, né? Ele que cobre as nossas transgressões, né? Então veja aonde o Senhor quer nos levar.
Ele quer nos levar a compreender como ele se vincula com a gente, como ele se relaciona com a gente, né? Mas, acima de tudo, a palavra de Deus diz, revesti-vos de amor. Revestir, né? Além de ter uma vestimenta, você tem uma revestimenta, né? Você já está salvo, você já é filho, e ele te dá mais uma coisa, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, né? Então, a palavra está mostrando aonde o vínculo é curativo, aonde o vínculo muda as coisas, né? Então, eu tenho umas perguntas com tudo isso. Se o vínculo é o amor, e o amor é Deus, e o amor está na perfeição, e nós podemos ser curados, eu preciso me perguntar, a nossa vida hoje está animada no quê? Qual é a nossa ênfase? Está animada no quê? Nós estamos escutando as pessoas, nós estamos nos escutando, nós estamos escutando a dor do outro, nós estamos partilhando o pão com as pessoas que precisam do pão, nós estamos nos interessando com as pessoas que precisam, às vezes, de um cobertor, de uma comida, né? Como nós estamos vivendo nessa vida, né? São perguntas que a gente faz para a gente poder dar conta de tudo isso. Nós estamos partilhando das alegrias, nasceu o neném, ganhou um emprego, ai, coitado, perdeu o emprego, vou orar por ele. Ai, a mãe faleceu do Covid, ai, nós estamos dividindo, nós estamos ligando, nós estamos fazendo, nós estamos se vinculando, né? Tá ligando lá e dizendo, olha, você vai passar, tô orando por você, o Espírito Santo está aí com você, você vai parar com essa falta de ar, né? Então, a nossa vida está animada pelo que hoje? É pelo amor, é pelo vínculo, é pela perfeição? Nós precisamos derrubar um monte de barreira, né? E as barreiras que nós precisamos é do medo, é da insegurança. A gente precisa derrubar a barreira do abandono, porque tudo isso vai levar a um outro lugar. Nós precisamos deixar de lado o orgulho. Tem pessoas que não abraçam, não dizem que ama porque é orgulho, tem orgulho. Nós precisamos deixar de lado a inveja, a rivalidade, o ressentimento, as ofensas recebidas, as críticas negativas. Quantas críticas, as palavras que você está alimentando no seu coração, de quantos anos embolorado já está essas palavras, guardado no guarda-roupa da mágoa, não sei em qual andar já da sua mágoa, que ela já saiu do primeiro, já foi para o 16º, né? Então, veja, o isolamento egoísta, isso tudo são barreiras que nós estamos tendo que enfrentar sozinhos, né? Para a gente poder dar conta de estar à disposição. Eu preciso cuidar de mim para eu estar à disposição. É por isso que eu preciso cuidar destas coisas que estão em mim, disso que eu acabei de dizer. Quando eu consigo cuidar, lançar ao Senhor, aí sim eu posso estar à disposição, né? Do que necessita, do que vem e me pede, daquele que está entrando em solidão, daquele que está em isolamento, mesmo dentro de casa. Tem gente em isolamento dentro de casa, trancado dentro do quarto, adolescentes presos dentro do quarto, adultos presos dentro do quarto, né? Depois que nós conseguimos quebrar as nossas barreiras, nós estamos prontos para nos relacionar com quem necessita, para buscar os que estão isolados, para construir relacionamentos. Até então, nós estamos errados, porque nós não estamos nos relacionando. Isso é amor. Amor é se envolver. Amor é fazer a nossa parte. Mas faz primeiro com você, para depois você conseguir fazer com o outro. Então, o que nos cura? A transformação. O conhecimento traz a transformação.
E aí eu tenho a palavra de Romanos: não vos conformeis com este século. Não é para tomar forma. Olha, ele tem uma forma, não toma forma, mas transforma pela renovação da vossa mente. Transforma. Para que experimenteis qual seja a agradável, perfeita vontade de Deus. Qual que é a agradável, perfeita vontade de Deus? Que você ame, se ame, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é vínculo, isso é relacionamento. Transforma a ação. Transforma a ação. Quando tudo está trans, né? É transexual, é trans, né? Nós estamos num mundo de transformação constante, né? Transforma uma ação, né? Quando você está através do Espírito Santo, quando você está através do Senhor, né? Você cria uma forma de ação. Isso é transformação, né? Mas o mundo está indo por transformação de se perder completamente. Ele está se transviando, né? Transmutando. É uma transmutação o tempo inteiro. O Senhor está dizendo transformação, e é pela renovação da mente. E a renovação da mente vem pelo que ele é o vínculo da perfeição, que o amor é uma doação, é uma dádiva, é um favor imerecido. E para terminar, e vocês poderem conversar um pouquinho comigo, eu quero compartilhar com vocês o versículo de 5, 6 e 7. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as tuas trevas? Ele está falando de um olhar, né? A candeia do corpo será os olhos. O que os teus olhos olham? O que os teus olhos veem? Eles precisam ver o amor de Deus, que é o vínculo da perfeição. Porque aí você vai ter luz ou trevas. E ninguém pode servir a dois senhores. Porque há de odiar a um e amar ao outro. É impossível, né? Não dá para servir a Deus e a mamão, né? Então, essa é a questão. Nós temos que pedir sabedoria. Nós temos que entregar as nossas questões. E aqui nós temos a palavra de Jesus no Sermão do Monte, que ela é a receita terapêutica de tudo que está acontecendo com você, comigo, com o mundo. Pede e eu vou te dar. Mateus 7,7. Busca, que você vai encontrar. Bate, eu vou abrir. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Em nome de Jesus. É lindo, né? Pede e dar-se-vos-á, buscareis, né? E encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abre. Que Jesus é a luz do mundo. Então, se ele é a luz do mundo, ele é a luz do seu conhecimento, a tua mente está em transformação, você não tem prisão, você não vai cair em cativeiro e você vai sair do lugar onde você está. A sua raiz está sendo mudada, porque não é isso que o Senhor quer para você. Em nome de Jesus, eu quero declarar que a luz do Senhor entre sobre a sua vida nesse momento, que uma unção do Espírito Santo regue a semente ressequida
entristecida debaixo da terra, do passado, da história, das mágoas, das feridas, das secas do tempo. E que as águas do trono sobre a sua vida amoleça essa terra, frutifique, faça brotar o mais lindo desenho que o Senhor já fez para você quando você estava no ventre da sua mãe. Ele já tinha escrito os teus dias. Mas antes de estar no ventre da sua mãe, você já existia no coração do Pai. E Ele sabia de todo o teu percurso, e Ele sabia de todo o seu projeto, de todo o seu processo. E aí Ele está dizendo, eu só quero continuar aquilo que eu te dei. Você quer pegar? Você pode pegar o que eu estou te dando? Eu já te abençoei com todas as bênçãos celestiais nos lugares espirituais. E por que é que nós estamos assim? Se Deus é um Deus relacional, os nossos vínculos, seja ele de que nível de insegurança são, eles precisam de ser de apego seguro e não de apego inseguro. Quem tem Cristo tem um apego seguro. Ah, mas então se eu estou com esse vínculo, eu não tenho Cristo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, deixa a água entrar e a cristificação acontecer na sua vida. É isso que precisa acontecer. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Estou disponível para a gente conversar. Se alguém quiser fazer a pergunta falando ou por escrito, aí tem que ver se tem um chat. Alguém poderia ler o chat escrito e abrir Amém. os microfones. A gente só orienta assim que as pessoas possam abrir o microfone um por um, porque senão dá uma microfonia. Se quiserem, é claro, né? Eu estou à disposição para a gente poder conversar um pouquinho. O objetivo é que a gente possa estar agora tirando algumas dúvidas e dando os Amém. encaminhamentos que o Espírito Santo mandar agora, né? Gesimari, obrigada pela palavra. Eu só gostaria de dizer que eu estou profundamente tocada por tudo que você falou, quanta sabedoria, né? Sabedoria científica, porque uma doutora nos falou aqui hoje, mas principalmente sabedoria que vem do alto, porque o Espírito Santo falou nessa noite. Eu acredito que todas fomos impactadas pelo que foi dito aqui. Ando mais sensível, acredito que vocês também, né? Mais vontade de abraçar, mais vontade de proteger. É uma alegria ver o rostinho de vocês aqui. Que delícia esse encontro online, porque pelo menos a gente mata um pouquinho a saudade. A gente fica pensando, né? Será que está bem? Será uma vontade de cuidar, de proteger? Então essa palavra foi profunda, assim. Muito obrigada, minha querida. E vamos, então, para as perguntas aqui. Quem que já gostaria de se pronunciar aqui? A Márcia? Pode falar, ser. Márcia. Na verdade, eu queria, não sei se vai ser fácil de você responder, se você, esse processo. O primeiro apego que você falou, tá? Que eu até não consegui entender o nome do apego, mas é aquele apego que a pessoa pensa muito nela, né? E não consegue amar outras pessoas. Qual forma, se existe um caminho mais fácil de a gente conseguir entrar, porque eu tenho uma pessoa próxima que eu sinto que é assim, mas eu não tenho abertura nunca. Então, eu não sei se tem um caminho para poder abençoar essa pessoa. Se você não consegue entrar, pode se tratar de um apego evitativo, né? Não sei se é esse que você está se referindo. O apego evitativo é aquele apego que eu estava colocando de que a pessoa é totalmente independente, que ela tem medo dos vínculos, né? Então, veja, eu diria para você assim, quando a gente tem uma pessoa com esse apego independente desse nível, ela sempre tem uma porta de entrada. A gente precisa achar a porta de entrada, pode ser até pela fechadura, pela frestinha do telhado, não é pelo jeito que você quer. A gente precisa entender uma coisa,
Tem gente que nos recebe pela porta da sala e ela abre um tapete vermelho, te faz um café, ela te abraça e te beija. Tem outra que ela é uma casa fechada e o máximo que vai entrar é um rainho de luz e você diz assim, é por esse furo de agulha, né? E ali naquele furo de agulha, que são essas pessoas de apego evitante, que a gente vai começar a entrar, né? Então, deu para sentar do lado para discutir um filminho que ela está assistindo, senta ali do lado e fecha a boca, né? E aí começa a ver e fala assim, nossa, que legal, né? De repente, comenta alguma coisa simples, básica, do dia a dia, né? Veja, dando um exemplo, não, é uma pessoa que está totalmente fechada, está ali fazendo um trabalho e você chega e diz assim, nossa, então, posso te ajudar? Né? Ou está lá fechada no quarto e a porta está aberta, mas ela não fala com você. O que você faz? A porta está aberta, mas não é para você abrir a boca feito uma taramela que vai criar uma defesa. Senta do lado e fica ali quietinho, parado, sem falar nada. O que está fazendo aí? Nada, estou aqui com você. Estou aqui com você. Ah, fiquei com vontade de ficar aqui. Todo dia você vai lá ficar um pouquinho, senta lá um pouquinho, fica do lado, né? Eu vou usar a expressão da raposa e do Pequeno Príncipe, acho que todo mundo leu o Pequeno Príncipe, né? Do Exupéry. A raposa disse para o Pequeno Príncipe, quando eu sei que você vem às 16 horas, às 4 horas da tarde, às 3 horas eu já começo a ficar feliz, né? Então, tem que criar a possibilidade de ter a vontade de que você vá lá sentar no quarto, sem falar nada, né? Então, a raposa ficava todos os dias às 4 horas da tarde, porque o príncipe ia passar lá, né? E assim como, usando a literatura só para dar um exemplo, né? Mas se a gente pegar a palavra, né, que foi colocada hoje no começo da nossa fala aqui, né, pela pastora, Deus fazia isso, né, na virada do dia, todo dia, na virada do dia, ele lá, não, como foi teu dia hoje, né? E lá eles ficavam juntos, eles conversavam, né? Eu diria, isto é tentar criar um apego, um vínculo, né? Para que no vínculo crie-se o apego, né? Então senta lá, fica quietinho, até achar, opa, tem uma frestinha aqui. Aí não entra com fome ao pote, vai devagar, entra conquistando. Obrigada, doutora. Nada. Ok, mais alguém? Eu queria falar. Primeiro eu queria agradecer, foi muito legal. Como a Ana falou, né? Foi um aprendizado em tantos sentidos. E eu fiquei pensando disso do que estava falando, a importância de se conhecer e se perceber, né? Porque se a gente não se conhece, não se percebe, talvez a gente nem se dê conta da forma que se relaciona com as pessoas. E como essa forma de a gente se relacionar, como a nossa história tem a ver com como a gente se relaciona com Deus e como nós, se dependendo da forma que eu estou, se eu vou poder ajudar os outros ou não, né? E assim como a importância da transformação na fé, né, o quanto o Espírito Santo e quanto Deus nos transforma, há também a importância de buscar essa ajuda muitas vezes na área psicológica, né? Para trabalhar essas coisas que às vezes são tão profundas e que às vezes vai precisar da ajuda de um profissional para que possa lidar com coisas que a gente nem se dá conta, né? Então, queria que você falasse um pouquinho assim dessa importância também de buscar essa ajuda da tua área, né? Que é tão importante e que Deus usa tanto, né? Exatamente. Eu acho que tem momentos em que a gente evolui e vai até um certo ponto, né? Mas depois sozinhos a gente não consegue, porque nós sempre precisamos de o que a gente chama de um interlocutor. É o interlocutor que faz o vínculo, né? Então esse interlocutor nos escuta. O profissional, ele pode estar preparado para ouvir essas rachaduras da alma, né?
aonde está nas suas partes mais difíceis, mais pesadas, né? É quando está patinando, não consegue. Muitas vezes já foi por libertação, já aceitou o Senhor, mas ele tem um processo que ele precisa falar, que ele precisa ter um outro olhar, um outro jeito de ser cuidado. Aí a gente endereça a psicoterapia, né? Aí a psicoterapia ela vai fazer um diagnóstico, vai trazer o foco do problema e depois vai fazer as propostas terapêuticas. Em alguns momentos, às vezes, até tem sintomas que são muito abaladores. E aí a gente trabalha junto com o psiquiatra, que às vezes ele precisa ajudar um pouco na intensidade da depressão, na intensidade da ansiedade, na intensidade da compulsão. Às vezes a pessoa entra numa compulsão de comer, numa compulsão sexual, numa compulsão de lavar, numa compulsão, né, de ficar mecânico, pegando objetos, tirando objetos, arrumando coisas, e ela precisa de fazer alguma coisa que quebre esse ciclo, né? E aí entra uma importância. Na verdade, a gente chama, nós que somos cristãos, nós chamamos o cuidado dos 3 P's, né? Pastor, psicólogo, psiquiatra, né? Então, o cuidado dos 3 P's é muito importante, porque tem alguns momentos em que o pastor, a pastora, ela vai entrar na parte espiritual e trabalhar as questões que são necessárias, né? Na área do discipulado, do aconselhamento, né? Da mentoria, né? Na área da cura, da libertação, né? Cada um tem um dom que vai derramando no ministérios pastorais, né? E aí do outro lado tem os P's, né? O psicólogo, né? Que é o terapeuta, que está estudado para ver essas coisas que a gente conversou um pouco hoje, né? E o psiquiatra, que ele vem com a intervenção medicamentosa nos casos mais agravados. Porque tem situações em que a depressão, a pessoa não consegue levantar da cama, né? Existem melancolias que são hemorragias emocionais intensas, né? Hemorragias afetivas e que precisa de uma continência. E nós não podemos discriminar, né? E dizer assim, porque o Senhor permitiu que a ciência crescesse onde ela cresceu. A ciência não contém Deus, né? Mas Deus está contido em tudo. Então, a ciência está lá incluída em Deus, a filosofia está lá incluída em Deus, né? O homem descreve as coisas que acontecem, né? E a palavra só está dizendo de tudo isso, por isso o conhecimento, né? Mas o Senhor nos deu os médicos, nos deu os tratamentos, né? Nos deu os psicólogos, os dentistas, assim como Ele nos deu os engenheiros, os professores, que são pessoas que nos marcam. Nós precisamos do que nos forma. Vínculo é aquele que forma em mim uma chanfradura. Ele vai lá, imagina uma terra, e ele vai lá e faz a sua marca, né? Então, nós estamos marcados, né? Então, a gente é marcado pelo outro. Mas aí, quando vem a marca de Jesus assim, desmancha todas as outras marcas e impera dele. É isso que acontece na cura, né? E o Senhor permite que a gente, às vezes, precise de um tratamento médico e não tenham medo, não julguem as pessoas porque elas estão precisando. Se isso fosse uma coisa de pouca fé, entendeu? Isso é um pecado escondido, isso é muito pesado, isso é muito mentira, né? Porque, assim, são filhos amados, mas em alguns momentos eles precisam ser ajudados em outras áreas, só isso. Não sei se te respondi. Eu queria... Nossa, fiquei muito feliz de ouvir esses 3P aí. Acho que em todos esses anos que nós estamos, né, no Ministério e como nós trabalhamos na nossa missão, nosso chamado é na área de dependência química, nós vimos isso, né, que aconselhávamos, né, fazia libertação e tal, e tal, e tal. E, de repente, se percebe que você não consegue avançar mais. 20 anos atrás, vocês imaginem o preconceito que havia, né, em relação ao psicólogo, para louco, né? Quantas vezes eu vi isso, não é? Psiquiatra, então,
E hoje eu vejo que tremendo isso, quando nós entendemos, né? Que é o que você falou, né? A ciência é de Deus, né? Assim, Tudo isso é de Deus, nós não temos que separar. Eu vi muitas pessoas nesses anos todos dizer assim, olha, depressão, isso é pecado. Quando já teve a depressão e era por causa da apneia, mas até descobrir, as pessoas me ligavam e diziam, olha, eu posso levar um pastor aí para fazer libertação no pastor Joel? E aí você tem que ter o jogo de cintura de, pô, você já está abalada, né? Tem que lidar com tudo isso. Então, eu louvo a Deus quando a gente pode passar para as pessoas que aonde, e também assim nós como pastores saber até onde nós devemos andar e até onde, né, não é mais a nossa área, nós não conseguimos alcançar, que aí entra o psicólogo e de repente precisa do psiquiatra. Então, todos vocês que estão ouvindo, nossa, eu louvo a Deus, porque isso, gente, tem que cuidar com isso, porque eu ouço isso muito na igreja. Pessoa está em depressão é pecado. Gente, se uma coisa que você abala a pessoa, não é verdade, doutora? Você fala, a pessoa está em depressão e você diz assim, mas você não tem por que você está assim, né? Tua vida, né? Você tudo, gente, isso acontece dentro da igreja muito. Então, doutora, eu gostaria que você colocasse como que você vê, como que é isso e como que se poderia passar isso para nós como igreja, nós temos muitos líderes aqui, que a gente possa estar atento a isso, né? Essa dor que as pessoas têm, né? Não desmerecer, porque é muito fácil falar, porque, né, a pedra não está no meu sapato, né? Então, eu me alegro de a gente poder falar sobre isso, de você estar passando tudo isso, né? Esses apegos, né? Que são muito importantes na nossa vida e que a gente pode amadurecer, mas quando você passa por um processo desse, né? Porque existem momentos de tristeza, né? Agora não pode permanecer na tristeza. Essa é a questão, né? Quando eu fui rever e o nosso tema era depressão, nós ficamos acho que 1 mês e meio falando do mesmo tema, não saía daquele tema. Por quê? Porque a maioria teve, e bem na época foi quando o Joel estava em depressão. Então eu falava para elas como que eu me sentia, né? O Joel, como que o Joel estava, e eu dizia como que eu falava para ele. E aí eles diziam como que isso fazia mal. Gente, foi um aprendizado. Então é isso que eu vejo, sabe? Que hoje nós estamos abrindo esse leque na igreja e poder compreender de que a psicologia, né, e a psiquiatria é de Deus. Amém, é isso mesmo, né? Porque é muito difícil a gente julgar uma pessoa num momento desse. Se você for ver Davi, quantas vezes lá em Salmos você vê ele contando do estado extremamente depressivo. O momento quando ele descobre, inclusive, que ele feriu o Senhor, quando ele tem o adultério com Batseba, né? Quando ele vai para a caverna de Adulão, né? Ele tem ali o momento de depressão, quando Penina entra em depressão e chora, né? Porque não consegue ter um filho, né? Então, veja, nós não podemos julgar, né? Longe de nós o julgamento nesse momento, porque se trata de um momento em que a pessoa precisa ser escutada. Ela está naquele momento de poder falar das suas feridas, então ela precisa que ela não seja cobrada, né? A gente vê o próprio Elias no momento em que ele estava super, né, fazendo a briga, né, com os profetas de Baal, e no momento seguinte ele estava numa depressão dentro de uma caverna e ele precisou ser alimentado e ele precisou ser cuidado. Quer dizer assim, esses estados nos acometem. Podem nos acometer num momento ou no outro, né? Nós podemos estar deprimido, que é estar deprimido 1 dia, 2, 3. Depressão é quando ele tem um estado maior, mas nós precisamos estar cuidando disso e não julgar, porque nós vamos encontrar pessoas em alguns momentos assim, porque algumas coisas é uma doença que incapacitou, é uma coisa que foi além do que ela tem força de vencer,
né? E as coisas não mudaram, e ele precisava ter uma mudança, aquilo foi a um ponto de extenuação completa. E ela respondeu com a depressão, né? Como uma questão para poder mostrar o que estava acontecendo. Então, nós precisamos acolher. E acolher não significa assim, sai daí, levanta, vai caminhar, vai fazer não sei o quê. Não tem energia nem para isso. É acolher, é ficar quietinho, senta lá do lado e fica junto. Né? E se precisar ali, então vamos ver se a gente consegue buscar alguém para nos ajudar. E aí tem todo um trabalho de aproximar essa pessoa dos profissionais, os 3 P's, né? Que são importantes aí, que o Senhor tem trabalhado, né? Com os 3 P's importantes para ajudar as pessoas. Mais alguém gostaria de se queria pronunciar? perguntar uma coisa rapidinho assim. Já que você falou do Pequeno Príncipe, eu acho que ele tem umas relações tão interessantes, mas é uma curiosidade. Ele não é alguém que desistiu? Ele não fala de suicídio? Fala. No final, mas aí é que foi a questão, o Pequeno Príncipe, ele se suicida, né? No final ele fala de suicídio, por quê? Porque ele não conseguiu vencer a perda da Rosa amada. Ele só pensou num vínculo, foi um vínculo tão adesivo, mesmo que apareceram várias outras rosas, ele não conseguiu sair daquele vínculo, né? E ele ficou num vínculo evitativo o tempo inteiro, né? Todas as rosas queriam em volta, e ele dizia, todas essas rosas são lindas, são bonitas, mas ele não, no final ele se suicida. E você veja, a raposa tinha se vinculado com ele, e ele era livre, né? As rosas, ele podia ter pego várias rosas, mas ele quis voltar à rosa, ele não se deu conta e ele foi para o suicídio, né? Então, ela é uma descrição do suicídio no final do livro. E essa é a situação da pessoa quando ela tem o apego inseguro, né? Ela não acredita que ela tem coisas boas também. E ela acha que para viver ela só tem que estar grudada naquele vínculo. E o vínculo dela se estabelece por tantas outras relações de construção, né? A raposa ficava feliz, 3 horas da tarde ela já estava toda alegre, porque ela sabia que o Pequeno Príncipe ia chegar, né? E a gente tem o nosso grande príncipe, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todos os dias na nossa vida. A gente pode dizer oi, ele diz aqui, estamos juntos, né? Então, olha como você tem valor. Olha quem você é, né? Então, por que você está olhando na primeira rosa? Ele já está te dando tantas outras rosas, né? Uhum. Amém. Gente, uma última pergunta, então, né? Senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. Vamos abrir espaço para mais uma pessoa e daí a gente vai levantei a mão ali Andressa. no Isso, chat. Andressa. Fala, Andressa. Primeiro, eu queria agradecer a Deus, né, e a disponibilidade da doutora Geise de estar vindo aqui, nos chamar a atenção para uma coisa tão importante que é o que a gente está vivendo hoje, né? Nós estávamos assim, vivemos numa sociedade muito amortecida, no nosso próprio eu, no nosso próprio umbigo, e a gente não tem visto as dores ao nosso redor. E agora é um tempo de despertar. E é tão importante, né, a gente ficar olhando para o nosso próximo. O suicídio é absurdo nos nossos dias, de crianças, de adolescentes, de velhos. Eu tive uma... A mamãe já vai, a mamãe está aqui na live, tá? Mamãe, vem! Eu quero te mostrar voando. Eu já vou ver você voar. Não, vem! E daí, deixa só a mamãe terminar. Deixa só a mamãe terminar de falar. E aí, um dia desses, eu peguei um Uber e ali, né, conversando, porque toda a vida é vida, e às vezes a gente fica no automático, sabe, com as pessoas que estão ali fazendo um serviço pra gente. E conversando com ele, eu falei uma palavra e ele disse que ia naquele dia fazer esse ato. Esse homem chorou
E eu fiquei impactada, porque muitas vezes a gente não está sensível ao Espírito Santo, a gente está ali só naquele movimento de ir para algum lugar, de fazer o que a gente tem que fazer. E para a gente estar atento realmente a todas as vidas ao nosso redor. É vizinho, é uma pessoa varrendo a calçada, é uma senhora. Os idosos estão sofrendo muito também nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento. Então, essa palavra que Deus ministrou através da Geise Sabertão é um despertar muito grande para nós. E essa é Geise? É a Geise. Oi, Gê, tudo bem com você? Adeus. Nunca tive esse pão. Aí, gente, como é sério isso? Então, vamos estar, né, nos despertando, orando. E eu sei que todos nós passamos por um momento difícil com essa pandemia, né? Alguns perderam entes queridos. E Deus, e aquele coração que estava amortecido, essa pandemia serviu também para sensibilizar o nosso coração, que muitas vezes já estava endurecido, com camadas de efeito manada, né? Que é aquilo que a Geise estava falando, muito no efeito manada, muito no superficial. Então, Geise, olha, agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui hoje, ouvindo. Deus ministrou grandemente no meu coração. E a gente tem que estar se voltando mesmo para os nossos filhos, pelas dores dos nossos amados, pelas dores do nosso próximo. Porque estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo. Amém, é verdade, Andressa, é verdade. Por isso que eu falei, nós temos que ter uma ação, né? E uma situação dessa, onde a gente se depara com uma pessoa que vai dizer, eu vou tirar minha própria vida, é o momento que a gente tem que dizer, tem a vida eterna, né? A vida eterna é Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, nós temos uma ação a fazer, né? E esse é o nosso papel. Gente, muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Compartilhar da palavra, compartilhar um pouco do que Deus me inquietou quando Ele disse, fala sobre vínculos, né? Foi isso que a gente acabou produzindo desde que a gente conversou, né, Alaide? E eu espero que o Senhor Jesus esteja ministrando sobre a sua vida nas partes que precisam.